Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, a liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público. Essa frase não é minha, essa frase não é de nenhum dos Amiti Curia, que aqui defendeu a liberdade da igreja, essa frase é do acórdão da ADI 2566, redigido pelo ministro Edson Fachin, item 3, vedação ao discurso proselitista em serviço de rádio comunitária. Esse acórdão diz exatamente isso. A ministra Rosa Weber, convergindo com o ministro Edson Fachin, afirmou que a liberdade compreende uma dimensão interior, que é a consciência religiosa, e uma dimensão exterior, a prática, que inclui a prática de rituais. Então, onde está a vulneração ao núcleo essencial da religião? A vulneração ao núcleo essencial da religião está em o Estado dizer que um culto público pode ser tranquilamente substituído por um culto virtual. Isso é juízo doutrinário. Essa matéria, ela, apesar de ser tratada aqui pela primeira vez, mas ela já foi tratada em 5 outras cortes constitucionais, 3 casos nos Estados Unidos, 2 casos na França, 2 casos na Suíça, 1 caso na Escócia, 1 caso no Chile. 9 precedentes, não se pode dizer que se trata de matéria isolada. Em todos esses 3 precedentes que apresentei a Vossas Excelências enviando memorial e também na nossa petição de manifestação, todos os 9 precedentes repetem 3 argumentos. Primeiro, a inviabilidade do Estado emitir juízo doutrinário sobre o valor do culto presencial, dizendo que ele pode ser tranquilamente substituído pelo culto online. Vossas Excelências talvez lembrem-se de algum momento em que foram batizar os filhos, os netos, em que fizeram catecismo para a primeira comunhão, e sabem que a Eucaristia não se faz por fibra óptica, que batismo não é realizado com água filmada na TV. Batismo é feito com água real e a Eucaristia depende da matéria do pão e do vinho. Para os católicos, isso é inegociável. Não existe sacramento virtual. Essas cortes internacionais frisaram isso. Mas, segundo motivo, violação evidente da consciência, porque isso obriga o fiel a adotar uma prática externa que não é o preceito de sua religião. Substituir o culto presencial por uma transmissão online é obrigar o fiel a ir contra o preceito de sua religião. A exemplo, por exemplo, de aceitar sacramento virtual, que não existe na religião católica. Por fim, a desproporcionalidade de tratar de forma diferenciada atividades seculares em espaços fechados, como supermercados, aeroportos, ônibus, e atividades religiosas em espaços fechados também. Rigorosamente, elas se exercem pelos mesmos meios materiais, então podem estar submetidas às mesmas medidas sanitárias. Na Escócia se realizou o teste de inteligência da medida pelo Lord Braid, que diz que sim, o valor é importante, a defesa da saúde, nenhuma igreja discorda disso, mas a medida sacrifica inteiramente outro direito, quando pode adotar intervenções menos gravosas. Isso é um precedente do último dia 24 de março. Na França se disse que existe um caráter desproporcional no objetivo de saúde pública, sacrificando a liberdade do culto presencial. Na Suíça se disse que o caso coloca um problema grave de proporcionalidade. Nos Estados Unidos, a questão evoluiu, inclusive havendo mudança de voto do Chief Justice John Roberts, do caso decidido da Arquidiocese do Brooklyn em 2020, para o caso atual de fevereiro, South Bay versus Nilson. O Chief Justice mudou o seu voto da proibição para a liberação, ficando então o caso decidido por 6-3, não apenas 5-4. Inclusive, o Justice Stephen Breyer disse que o Estado de Nova York deveria procurar meios de reconhecer apropriadamente os interesses religiosos, no caso de 2020. E o Justice Stephen Breyer foi um voto dissidente. Então, Excelências, não existe como a liberdade religiosa não ser exercida sem a sua permissão pública, presencial e física. Não existe sacramento online. Essa é a vulneração ao núcleo essencial da religião. Eu termino citando o ministro Victor Nunes Leal, em Coronelismo em Chá de Voto, quando disse que os governos estaduais reforçam a sua garantia de posição forte para manter esse sistema político. A única defesa contra o coronelismo é a Constituição, que garante expressamente a liberdade
de religião em sua feição pública. Obrigado, excelências.